Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Método Científico. Hoje nós vamos ver a estrutura de um artigo científico, compreender a diferença para outras publicações. Então vamos lá. Então a estrutura de um artigo científico é diferente de uma estrutura de uma nota, de uma dissertação de mestrado e de outros tipos de publicações. Hoje nós vamos ver um artigo publicado em 2020 no periódico Marine and Freshwater Research com o título Predação de ovos, do Apple Snail, do caramujo maçã, Pomacia doliioides, Reeve 1856, em áreas urbanas e rurais da Amazônia. Esse trabalho é de autoria de Aldeísa Marques Fonseca e Bruno Sampaio Santana. Primeira coisa, o título de um trabalho, que é o primeiro tópico, ele deve ser o mais abrangente possível para o que o estudo desenvolveu. Então, parece uma coisa muito fácil fazer um título, mas não é. Então, inicialmente você faz um título, vai escrevendo o trabalho, organiza tudinho, e no final você volta para olhar o título e ver se realmente ele está condizendo com tudo que tem dentro do trabalho. Então, o primeiro tópico é o título. Segundo, vão vir os autores do estudo. Percebam que tem uma letra no final sobre o sobrenome dos autores. Pode ser um símbolo, uma letra, ou um número. Isso indica o endereço dos autores. Percebam que tem A no Bruno e na Aldeísa. E esse A indica que ambos têm o mesmo endereço, Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Mas tem um Bzinho também no Bruno, ou seja, o endereço de correspondência é do pesquisador Bruno. Geralmente, nós temos mais autores nos trabalhos, 5, 6, 8, e por isso que tem essa indicação das letras, e porque geralmente eles são de instituições diferentes. Isso é para indicar o endereço de cada autor logo abaixo do nome. Então nós vamos ter o título na estrutura do artigo, né, os autores, o endereço dos autores. Logo abaixo nós vamos ter o resumo. O abstract, que é o resumo, ele vai ser literalmente um resumão de tudo que tem dentro do trabalho. Mas vocês vão perceber que dependendo do tipo de revista, nós vamos ter resumos muito pequenos e resumos maiores. Então, cada revista vai dar a sua norma. Você, por exemplo, vai ler uma norma da Marine Freshwater Research, vai te dizer lá que você tem, por exemplo, 500 palavras para você escrever tudo. Numa outra revista pode ter 800, 1000 palavras, contando o espaço, outras falam sem contar o espaço. Então, geralmente aqui nós temos uma frase de introdução, um objetivo, depois um pouquinho de matéria e métodos, resultado e conclusão. Discussão não entra no resumo, porque a gente não vai citar bibliografia, só em alguns casos extremos, diferentes. Quando você não tem espaço, como que você faz? Você pega e dá importância maior a colocar seu objetivo, resultado e conclusão. Que é isso que o leitor vai precisar no momento que ele lê esse abstract. O abstract, o título e mais as palavras-chave que estão aqui abaixo, elas são usadas para indexar os artigos nas bases de dados. Lembra do vídeo de base de dados? Web of Science, em Scopus? Quem não assistiu, entra lá no canal que tem vídeo explicando diversas bases de dados e como utilizá-las. Então, nas bases de dados, vai estar indexado pelo abstract, o título, o resumo e as palavras-chave. Então, o leitor, primeiro ele vai ter contato com o seu título e seu resumo. Se ele achar interessante, ele vai abrir o seu artigo. Tá? Então, abaixo do resumo, do abstract, nós vamos ter as palavras-chave. São palavras que vão representar o conteúdo desse trabalho. Ampulariide é a família da espécie desse estudo. Comportamento, nós vamos ter o comportamento de predação. Inimigos naturais, também relacionado à predação. Reprodução, porque está relacionada à predação de ovos, né? Logo abaixo das palavras-chave, nós temos aqui a data de submissão do manuscrito, de aceite, e quando ele foi publicado online pela primeira vez. Nem sempre isso vai aparecer aqui. Isso pode aparecer na última página ou no final da primeira página do manuscrito. Isso vai variar a cada tipo de periódico. Então, relembrando, nós temos título, autores, endereço dos autores, abstract, as palavras-chave e logo abaixo nós vamos ter a introdução. A introdução é o texto inicial do manuscrito que vai levar o leitor a compreender o assunto da área que o manuscrito aborda. Além disso, o autor que escreveu esse manuscrito vai deixar bem claro por que é importante desenvolver o estudo que ele fez. Tá? Então ele vai usar os trabalhos que já existem, ele vai fazer citações, construindo um texto e no final da introdução, em todo o artigo, nós vamos ter o objetivo desse trabalho. Então, toda vez que você pegar um artigo, que você for lê-lo,
e ficar com alguma dúvida sobre o que aquele trabalho realmente quer saber, vá no final da introdução que você vai ter o objetivo. No caso desse manuscrito, o objetivo foi: este estudo investigou a predação de ovos do caramujo de água doce Pomacia dolióides em Itacoatiara, Brasil. A predação foi comparada entre áreas urbanas e rurais, períodos do dia, áreas sombreadas e não sombreadas, durante o dia. Em adição, nós avaliamos a altura das massas de ovos, a preferência dos predadores por novas massas ou massas maduras e o comportamento dos predadores. Então, de forma geral, esse estudo investigou isso que está aí no final da introdução. Tá? Logo após a introdução, sempre vai vir material e métodos. O material e métodos é o tópico onde o autor vai descrever passo a passo como ele fez o estudo, indicando o local, se for o caso, se for experimento de laboratório, como que ele seguiu cada etapa, o que ele usou, o peso do que ele usou, a temperatura, e assim sucessivamente. O material e métodos, a base de um bom material e método é o quê? Que qualquer pesquisador no mundo consiga replicar esse experimento. Ele tem que pegar esse material e método e conseguir repetir em outro lugar. Aí você tem um material e métodos bem feito. Percebam que o material e métodos pode ser dividido em subseções. Por exemplo, área de estudo, predação dos ovos, da espécie Pomacia dolióides, comportamento de predadores, preferência dos predadores por massas de ovos novas ou maduras. Então, nós podemos subdividir em várias etapas. E, geralmente, a última etapa que o pessoal coloca, os autores colocam, é a análise de estatística ou análise de dados. Fica sempre no final. Tá? E depois do material e método, nós vamos ter o tópico resultados, que também pode ser subdividido em algumas etapas. Os resultados, é importante ressaltar que é um tópico que você escreve de forma direta. Você não discute um resultado aqui, você apenas descreve de uma forma organizada o que você obteve de resultado, incluindo tabelas, figuras, gráficos. Gráficos são tomados como figuras ou fotos também são figuras. E você cita no texto essas tabelas e essas figuras, tá? Sempre. Então, esses resultados que você obteve, que aqui, por exemplo, tem uma tabela, mostrando a frequência da área rural, da área urbana, as espécies de predadores, quais ocorreram mais, vão ser descritos nos resultados. Já na discussão, você vai pegar aqueles resultados que você descreveu passo a passo e você vai discutir comparando ele com o que já existe de resultado publicado anteriormente ao seu estudo. Então você vai dizer, nesse estudo observamos 50 animais assim, assim, assado. Já no trabalho de fulano, foi identificado apenas 22. Aí por que aconteceu isso? É isso que você vai tentando explicar. Então, uma discussão, um parágrafo de discussão é aquele onde você tem os resultados seus sendo comentados em comparação aos resultados que já existem na bibliografia. Tá? Alguns periódicos vão ter o tópico conclusão. Quando eles não tiverem, a conclusão do estudo fica dentro da própria discussão. Você vai discutindo e conclui o que você obteve com aquilo. E quando eu tenho o tópico conclusão? Ele vai ficar sempre depois da discussão. Na conclusão, nós somos extremamente diretos. Não tem nem citação. Alguns autores colocam. Eu não acho muito correto. Porque a conclusão é exatamente o que você concluiu a partir dos seus resultados. Tá? Eu vou ler um pedacinho desse para você ver. Baseado nos resultados deste estudo, nós concluímos que as populações de Pomacia dolióides da área rural são mais afetadas pela predação do que as populações de áreas urbanas. Nas áreas urbanas, a atividade humana e, subsequentemente, mudanças no ambiente natural podem favorecer o sucesso reprodutivo de Pomacia dolióides e reduzir a predação de ovos. E aí você vai explicando de forma direta o que exatamente você conseguiu. Percebam que às vezes é um parágrafo curto, não tem problema, é exatamente o que você conseguiu concluir com aquele trabalho. É a evolução que seu estudo teve naquele momento. Esse tópico de conflito de interesse não vai aparecer sempre, só em alguns periódicos. Esse outro tópico de declaração de financiamento também não aparece sempre, mas está ficando mais comum. Aqui você vai colocar quem que financiou esse estudo. No caso, a CAPES e o CNPq, que financiou esse trabalho. Mas, quando não tiver esse tópico de financiamento, você coloca dentro dos agradecimentos. Aí você agradece aqui a Fundação por ter dado dinheiro para você fazer o trabalho. Esses agradecimentos de um artigo científico é diferente de dissertação e de tese. Na dissertação, tese, monografia, é livre. A gente escreve mais, tem mais espaço.
Aqui você só vai colocar exatamente o que contribuiu para esse trabalho que não teve mérito para ser autor. Aí você coloca um agradecimento. Por exemplo, na dissertação a gente coloca um agradecimento para a mãe, para o pai, para o periquito, que me incentivou, blá blá blá, né? No artigo, não. Você vai ser direto. Por exemplo, aqui nós estamos agradecendo a professora Silvana Carvalho Tiengo e Norma Campos Salgado pela identificação dos gastrópodes. E também a Gabriele Jorge de Mello pela identificação dos artrópodes. Então, foram pessoas que deram contribuições importantes ao trabalho, da mesma forma que o professor Fábio Medeiros e o professor Loure Cleman Júnior, que ajudaram a fazer o GLM, né, uma análise estatística, mas não teve contribuição significativa o suficiente para ser autor, mas sim ajudou muito para esse trabalho sair. Então, assim que você deve focar para fazer o seu agradecimento. E por fim, mas não menos importante, nós vamos ter a lista das referências bibliográficas. Elas vêm depois dos agradecimentos e é o último tópico. Ela é organizada sempre, ou quase sempre, em ordem alfabética e cronológica. E você vai listar todas as referências que foram citadas no seu trabalho. Vamos pegar aqui uma referência para a gente ver. IUSA 2021, por exemplo. Né? O trabalho com pomácia canaliculata do professor IUSA. Ela tem que estar lá no final da referência, já que é Y, né? Então está aqui o trabalho. IUSA 2021, predação de ovos do caramujo maçã, pomácia canaliculata, pela formiga de fogo Solenopsis germinata, publicado no Journal of Molluscan Studies. Então é isso, pessoal. De forma geral, essa é a estrutura de um artigo científico que começa pelo título, depois vem os autores, endereço dos autores, resumo, que é o abstract, introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão, agradecimentos e referências bibliográficas. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para a sua formação e para o desenvolvimento do seu trabalho. Se esse vídeo lhe auxiliou em alguma coisa, por favor, aperta o like aí no canal e se inscreva para receber mais informações. Um abraço e até breve.